Só quem tem fibromialgia sabe o quanto o processo de adoecimento modifica a vida de quem sofre com o problema. Comportamentos frequentes como mudança de humor ou isolamento social podem ser sinais de algo muito mais grave do que uma indisposição causada pela dor. Isso pode ser depressão. Olá pessoal, eu sou Marcelo Tito, sou psicólogo clínico e especialista em dor. E desde 2019 eu venho ajudando pessoas com fibromialgia de todos os estados brasileiros e vários países no processo de controle da doença. Talvez você não saiba, mas depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência dessa doença na América Latina. Cerca de 11,7 milhões de brasileiros sofrem com depressão. Um erro muito comum que a maioria das pessoas cometem é achar que só tem depressão quem apresenta os sinais mais graves da doença, causando desconfiança e incompreensão, o que piora ainda mais a situação. O processo depressivo pode se caracterizar como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sinais e sintomas. Em situações mais graves, os sintomas são mais perceptíveis e nessas situações a própria vida pode estar em risco. Contudo, mesmo em casos mais leves e moderados, ela deve ser considerada um problema de saúde e tratada como tal. Mas afinal de contas, o que depressão tem a ver com fibromialgia? Alguns pontos precisam ficar bem claros nesse momento. O primeiro deles é que depressão é uma doença e fibromialgia é outra completamente diferente. Alguém pode ter depressão e não ter fibromialgia, ou ter fibromialgia e não ter depressão. Contudo, estudos demonstram que cerca de 50% dos pacientes que sofrem com dor crônica vão desenvolver um quadro depressivo em algum grau, em algum momento da vida. E a dor causada pela fibromialgia é uma dor crônica. Cerca de 90% das pessoas que têm fibromialgia são mulheres. E segundo a OMS, as mulheres apresentam 2 vezes mais chance de terem um diagnóstico de depressão em relação aos homens. Durante meu trabalho como psicólogo clínico e especialista em dor, eu já realizei mais de 1.000 atendimentos. E muitas pacientes tinham fibromialgia e também tinham depressão, que se apresentava desde a forma mais leve, que muitas vezes é normalizada e confundida com uma indisposição ou mau humor causados pela dor, até aquelas situações mais graves em que a pessoa está pensando até mesmo no suicídio. Gente, depressão não é frescura, não é brincadeira. Depressão é uma doença grave que afeta muitas pessoas e deve ser tratada como tal. Vários sinais de alerta podem ser observados num processo depressivo. Podemos observar alterações de humor, como ansiedade, apatia, culpa, falta de esperança ou até mesmo perda de interesse ou prazer nas atividades diárias. Algumas alterações comportamentais também podem ser observadas, como agitação, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. O sono também pode apresentar mudanças, que vão desde sonolência à insônia. A fadiga é outro fator frequentemente observado nesses casos. Se você tem fibromialgia e apresenta sinais de depressão, talvez seja a hora de vencer o preconceito contra a doença e buscar ajuda especializada. Por mais que nesse momento você esteja se sentindo desmotivada ou achando que não vale a pena buscar ajuda ou que nada vai mudar, lute contra isso e busque ajuda. Durante meu trabalho como psicólogo, eu já atendi muitos pacientes com fibromialgia e depressão e sei o quanto é difícil o processo de recuperação, mas também sei que é possível. Em muitos casos, a terapia adequada vai ajudar muito nesse processo. Já em outros, devido à gravidade da situação, o apoio do médico psiquiatra é indispensável para ajudar o paciente de forma multidisciplinar com os medicamentos. E se você tem fibromialgia e percebe que esses sinais e sintomas apresentados aqui estão ocorrendo na sua vida, gostaria de realizar uma avaliação ou um acompanhamento no seu processo de tratamento, na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Lá eu vou te passar todas as informações sobre valores, agendamentos e vamos iniciar
o seu tratamento. E antes de finalizar, eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal, se você já curtiu o nosso vídeo e se você já compartilhou com outras pessoas para que mais pessoas possam entender um pouco mais sobre fibromialgia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E no próximo episódio da nossa websérie Tudo sobre Fibromialgia, nós vamos falar sobre um assunto que afeta a vida de muitas pessoas que têm fibromialgia: conflitos no relacionamento e fibromialgia. Te encontro lá.